Principais diferenças na estrutura de um time comercial que fatura 100 mil por mês e um time comercial que fatura mais de meio milhão por mês. Hoje eu vou ensinar formato, estrutura de time de vendas, desde quem está iniciando faturando 20, 30, 50 mil por mês, até quem fatura mais de meio milhão por mês. Então, muito prazer, sou Efraim Faria, CEO da empresa Elite Growth Sales, uma empresa especializada em inteligência comercial. Nós já levamos mais de 35 milhões de faturamento para os nossos clientes. Ajudamos eles a venderem mais por um valor maior e com previsibilidade. Se você quer aprender isso, já toque aqui abaixo e se inscreva no canal, pois toda semana estou compartilhando vários vídeos práticos para que você consiga pegar e aplicar dentro do teu comercial e acelerar o seu faturamento. E vamos começar no nosso tema de hoje, que é estruturação do time comercial. O que diferencia um time que fatura 100 mil e um time que fatura mais de meio milhão por mês? A estrutura é totalmente diferente, porque o comercial ele tem um formato diferente de acordo com o tamanho da operação. Por exemplo, se você hoje está iniciando, vendendo mentorias, consultorias, está com um negócio ainda pequeno, faturando 30, 40, 50, quiçá 100 mil por mês, você precisa de uma estrutura menor, enxuta. Então, com isso, o que acontece? Você provavelmente vai contratar um vendedor que vai fazer o social seller no teu Instagram, vai fazer o SDR, qualificando ali as pessoas que se aplicaram em um formulário, e você, provavelmente, como dono, dona do negócio, vai estar fazendo as reuniões de vendas, o fechamento. É bem provável que vai ser um time enxuto assim, tu vai estar faturando 40, 50, 80, talvez até 100 mil por mês apenas dessa forma. Você, como dono, dona do negócio, e alguém fazendo a parte da pré-venda. Nessa fase inicial, até os 100 mil, o que acontece muitas das vezes é, essa pessoa que tu contratou para fazer a qualificação, a pré-venda, ela também se desenvolver para fazer as reuniões de vendas. Então fica uma pessoa na operação qualificando, agendando as reuniões, fazendo follow-up, e você, como dono, dona do negócio, vai estar mais só fazendo as reuniões e, às vezes, o follow-up. Muitas das vezes também delega o follow-up para esse vendedor, vendedora. E é uma estrutura legal, uma estrutura simples, que funciona, que traz muitos resultados, faz com que a tua empresa ela se desenvolva bem para o momento atual. Agora, quando a tua empresa ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, ela precisa de uma estrutura, de um formato diferente para que ela consiga crescer de forma exponencial, escalar. E para esse processo de escala, você precisa, primeiro, ter processos comerciais muito bem estruturados, um playbook de vendas, um CRM muito bem ajustado. E isso eu ensino em outro vídeo que eu vou deixar aqui. Esse é o ponto inicial de você ter essa estrutura, essa base. Tendo essa estrutura, você precisa entender que no processo de escalar o teu comercial vai acontecer a subdivisão das tarefas. É o modelo Fordismo. Você lembra como que era antes da Revolução Industrial? Como as coisas eram produzidas? Por exemplo, se você queria um sapato, você ia no sapateiro, porque o sapateiro ele cortava a sola, o couro, o cardaço, ele preparava o sapato do início ao fim. Depois da Revolução Industrial, veio o modelo do Fordismo, cada pessoa se especializou numa fase específica. Alguém só preparava o couro, alguém só cortava a sola, alguém só moldava o couro, alguém só fazia os cardaços, e nisso a empresa começou a ganhar uma velocidade de crescimento incrivelmente maior. A produtividade, a capacidade produtiva do time aumentou absurdamente. Estou te trazendo esse contexto para você entender a estrutura do processo comercial, porque no comercial é a mesma coisa. Porque no início é você quem faz tudo. Você prospecta, qualifica, agenda as reuniões, faz o follow-up, faz o pós-venda, faz tudo. Tu começa a vender, você tem dinheiro, tendo dinheiro você começa a delegar algumas funções. Começa delegando, obviamente, pela pré-venda. Contrata um social seller, SDR, para gerar oportunidades e você fechar. Aí você já consegue dividir duas funções. Antes, você que fazia tudo, delegou parte das funções para um especialista estar fazendo enquanto você ficou com a parte da finalização. Modelo comercial que existe muito hoje no mercado com quem está em ascensão. Especialista fecha e vendedor especialista em qualificação, qualifica, agenda as reuniões. Quando você ultrapassa ali os 80, 100, 110 mil por mês, a operação já precisa de uma estrutura melhor. Ao invés de você contratar mais alguém para fazer de ponta a ponta isso, você vai deixar as funções cada vez mais específicas. Exemplo, vou contratar um closer que vai só ficar responsável por a parte de fechamento da venda, vou contratar um SDR, social seller, só responsável por qualificar as oportunidades. Maravilha, você já consegue ter um fluxo de trabalho muito melhor.
maior. Aí a tua empresa começa a crescer, passa 150, 200 mil reais por mês. O que você faz? Ao invés de contratar alguém, um vendedor que qualifica, prospecta e faz reuniões, follow-up, você começa a olhar de forma estratégica onde está o seu gargalo para você contratar alguém. Exemplo, se você está tendo um volume muito grande de pessoas, a tua pré-venda não está conseguindo, aquela única pessoa que está fazendo social seller e SDR não está conseguindo, o que tu faz? Deixa alguém só como um SDR, fazendo a qualificação de quem está aplicando, querendo saber mais do teu produto, do teu método, alguém só fazendo essa parte de qualificação e uma segunda pessoa apenas no Instagram fazendo um social seller, dando boas-vindas para todos os seguidores, gerando relacionamento, qualificando e agendando reuniões. Então você tem duas pessoas na pré-venda, trabalhando só na pré-venda, agendando as reuniões para um closer e você, ou dois closers ali, que seja. Mas o ponto central é, no formato, na estrutura, quanto maior é o teu time comercial, mais específicos precisam ser as funções que o time exerce, porque assim você vai conseguir ter um controle maior da função que está sendo estabelecida, vai conseguir cobrar de forma muito mais assertiva de cada pessoa dentro da tua operação, vai conseguir uma capacidade produtiva incrivelmente maior, porque é muito mais fácil uma pessoa que faz uma função específica se tornar especialista e ter um resultado extraordinário naquela função do que alguém que é generalista dentro da tua operação e faz um pouquinho de cada coisa. E nesse processo de Fordismo, de deixar cada vez mais específicas as funções na qual estão sendo exercidas dentro do teu comercial, tu ganha um potencial de escala bizarro. Eu vou te dar um exemplo aqui de um cliente, mas antes que eu te conte esse exemplo, se você está expandindo o teu time comercial ou está montando o seu time comercial agora do zero, eu vou te dar um presente. Toda semana nós selecionamos alguns empresários e empresárias para fazer um diagnóstico sobre o processo comercial. Fazemos uma análise e um diagnóstico e entregamos esse diagnóstico para você. E se você tem interesse em ter o seu comercial, o teu negócio sendo analisado por mim e a minha equipe, aqui abaixo na descrição eu vou deixar um formulário para você preencher. E preenchendo, sendo selecionado, selecionada, faremos uma análise e um diagnóstico do teu comercial, trazendo os principais pontos de alavancagem. Obviamente, você bem sabe, nós te faremos uma proposta no final. Você seguindo conosco ou não, você vai ter todo um diagnóstico sobre o que precisa estar ajustando para acelerar o seu faturamento. Mas voltando aqui, o que eu ia te contar. Tem um cliente que ele começou a crescer muito a empresa. Nós iniciamos, ele faturava em torno de 30, 40 mil por mês. E chegou um momento na operação que ele estava faturando 300, 400 mil por mês. E nós tínhamos um fluxo muito grande dentro do Instagram. Vários seguidores chegando, pessoas mandando mensagens. E tínhamos uma pessoa 100% dedicada o dia todo apenas como social selling dentro do Instagram. Porém, a demanda era muito grande. O que nós fizemos? Ao invés de contratar uma segunda pessoa para a operação, que iria ficar fazendo de ponta a ponta, dando boas-vindas, qualificando, relacionamento, gerando reunião, nós dividimos o processo. Nós deixamos uma pessoa apenas abordando, dando boas-vindas, gerando contato inicial e fazendo um pré-filtro, e uma segunda pessoa apenas gerando um relacionamento com quem foi previamente qualificada e, consequentemente, qualificando e marcando uma reunião. E nesse formato de uma pessoa só abordar, fazer um filtro inicial e uma segunda gerar um relacionamento, qualificar e agendar a reunião, nós mais que dobramos o faturamento vindo daquele canal específico, porque o time ganhou uma performance bizarra, a capacidade produtiva foi incrivelmente maior. Quem estava fazendo a fase inicial do social selling se tornou extremamente especialista naquela área. Quem estava fazendo a parte de qualificação e agendamento de reunião, ficou extremamente qualificada, especialista naquele ponto. E com isso a consequência foi óbvia. O negócio em pouco tempo estava faturando mais de $500 mil por mês, tendo duas pessoas fazendo social selling, uma SDR e duas closers na operação. Ou seja, um time de 5 pessoas fazendo a empresa girar com mais de $500 mil. Eu espero que tenha ficado muito claro para você a estrutura, o formato de um time inicial, embrionário, de um time que já tem uma performance, que já tem um resultado maior. E obviamente, eu falei da estrutura, da base, mas ali nós temos o processo, temos o modelo de gestão, temos um método de qualificação, temos um método de condução das reuniões para ter alta taxa de fechamento com high ticket. O que eu compartilhei com você é a base, a estrutura, o formato do time que gera uma escala no teu negócio. Espero ter contribuído com essa visão para você acelerar o seu faturamento. Pega o seu presente aqui abaixo, esse diagnóstico comercial, e aproveite e se inscreva no canal, porque toda semana estou soltando inúmeros vídeos semelhantes a esse, onde eu te ensino de forma prática como que você vai empreender melhor, trabalhar melhor o teu processo comercial para que você consiga vender mais por um valor maior e com previsibilidade. Então toca aqui abaixo, se inscreva no canal e espero ter contribuído para ter acelerado o teu faturamento.